Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Toda semana eu convido vocês aqui. Quem estiver passando por perto, vem conhecer a casa, serão muito bem-vindos. E o nosso grupo de estudos, que tem nesse formato aqui no canal, e também de forma presencial na nossa casa, sempre às quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Então, quem quiser também conhecer o grupo, vem estudar com a gente, estiver passando por perto, vem que será um prazer recebê-los. Então, vamos lá? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos começar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E dentro desse capítulo 7º, nós estamos no item que trata da união da alma e do corpo. Na semana passada, nós chegamos até a pergunta número 351 e hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 352. Eu sempre lembro aqui para vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem com a tradução que vocês tiverem. Vamos lá? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo? Então, pergunta número 352, que Kardec vai fazer aos espíritos, dizendo: no momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades, ou seja, todas as faculdades que são inerentes ao espírito. Assim que o espírito nasce, ele já tem imediatamente a propriedade dessas faculdades, a plenitude de todas essas faculdades do espírito imortal que é. Resposta dos espíritos: não, elas se desenvolvem progressivamente com os órgãos. É para ele uma nova existência e, como tal, é necessário que aprenda a se servir desses instrumentos. As ideias voltam-lhe pouco a pouco, como a um homem que desperta de um sonho e que se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Então, os espíritos nos explicam que, claro, que um bebê não vai poder, com o seu corpo físico ainda em desenvolvimento, servir de instrumento eficaz para toda a potencialidade que o espírito é capaz de expressar através de todas as faculdades. A cada retorno do corpo físico, esse corpo vai se desenvolver, esses órgãos vão se desenvolver e progressivamente, com o desenvolvimento desses órgãos, é que o espírito vai poder utilizar-se desse novo instrumento, desse novo corpo, para que as suas faculdades, aquelas que vão ser ativadas, aquelas que serão necessárias nessa dimensão material e que possam se expressar
através desse corpo físico que é formado, elas vão, com o tempo, aparecendo a partir do desenvolvimento progressivo dos órgãos e do corpo. Por quê? Porque é uma nova existência que começa. E com o véu do esquecimento, o espírito vai precisar aprender de novo a se servir dessa roupa, desse instrumento para se expressar, para utilizar a serviço do aprendizado atual que ele terá, das experiências que vão ser configuradas, das habilidades que vão ser integradas, para que essa nova experiência seja eficaz no processo de aprendizado do espírito. Então, ele vai dizendo que pouco a pouco as ideias vão retornando, o espírito vai se assenhorando, vai se apropriando, e aí ele dá como uma metáfora, como um homem que desperta de um sonho e que se encontra numa posição diferente que estava antes de dormir. Então, é como se a gente dormisse de uma determinada forma e, ao acordar, vai percebendo que a gente está numa posição diferente e vai se apropriando, se organizando. Então, o processo do nascimento não possibilita que o espírito exerça a plenitude de suas faculdades. Isso vai se desenvolver com o tempo e até o limite que aquele corpo físico puder expressar, a depender da finalidade, dos objetivos e das experiências que esse espírito com esse novo personagem vai experimentar. Então, essa foi a pergunta número 352. Dando prosseguimento com a pergunta número 353, vocês viram, né, na semana anterior, quem está chegando aqui agora vai lá nos vídeos anteriores, que na semana anterior eu fiquei sem voz a maior parte da semana e que minha voz estava muito prejudicada no último vídeo. Eu, de novo, peço desculpa a vocês e hoje ela ainda não está 100%, mas já está bem melhor e já dá para a gente continuar aqui os nossos estudos, mas ainda continuo pedindo desculpa porque a voz ainda não está 100%, ok, gente? Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento com a pergunta número 353, em que Kardec vai dizer: a união do espírito e do corpo estando completa e definitivamente consumada, somente após o nascimento, considera-se o feto como tendo uma alma? Então, o que Kardec quer dizer? Que nós já vimos nesse item que trata da união da alma e do corpo, que a partir da concepção, o espírito já se liga àquele corpo que vai ser formado. E que essa ligação ela vai se intensificando com o passar do tempo, né, com os meses que esse corpo vai se desenvolvendo. Mas que a partir do momento da concepção, o espírito já se liga. Ele já vai estar ali ligado a este corpo que vai começar a se formar. Então, o que é que Kardec está dizendo? A partir dessa informação que já foi dada pelos espíritos, essa união do espírito e do corpo, estando completa e definitivamente consumada somente após o nascimento, ou seja, só quando o processo todo da gestação acontece, o espírito ali sendo, acompanhando tudo, junto, a gente viu nas respostas anteriores, sofrendo a influência e influenciando esse corpo, mas somente após o nascimento, que considera-se que este feto que está em formação e que vai nascer e que nasce tem uma alma, só a partir desse momento que se considera que esse feto tem uma alma. Resposta dos espíritos: o espírito que deve animá-lo existe de qualquer maneira fora dele. Não tem, portanto,
propriamente falando, uma alma, porque a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado àquela que deve possuir. Então, o espírito, ele está ligado àquele corpo físico desde a concepção, desde a sua formação, mas o espírito, independente dessa ligação, ele existe, tem uma vida, só que essa animação desse corpo só vai estar completa, propriamente falando, dizendo assim, espírito, querendo dizer, aquela alma está encarnada somente no nascimento, porque até então está em vias de se operar, mas ele já está ligado àquele corpo ali que vai possuir, que esse espírito vai possuir esse corpo, ou seja, que ele vai utilizar como instrumento, embora essa ligação esteja desde o momento da concepção, mas ela só de fato quando há o nascimento, aí sim, o espírito, a alma, chegou, se apropriou desse corpo como instrumento de aprendizado e vai poder utilizar as suas faculdades de espírito imortal, sendo representado por esse corpo a partir do nascimento. Por quê? O que é que a gente pode pensar? Porque existem fetos que, por meio de inseminação artificial e tudo, que são até congelados para futuras gestações, em que esses embriões, esses fetos serão implantados na barriga da mamãe, da gestante, depois. Então, esse espírito estaria ligado aí? Não, essa ligação, ela se dá na nidação. Embora, a partir da concepção, o espírito que vá, caso aquela gravidez venha a se concretizar, já se saiba qual será o espírito que vai animar aquele corpo. Isso só acontece quando tem anidação, ou seja, quando esse feto se cola ao útero. Aí sim o espírito se liga àquele corpo e vai no processo todo durante a gestação ficar ligado a este corpo, e aí no nascimento essa união ela se torna completa, e a partir daí o espírito passa a se apropriar desse corpo como uma forma de se representar na dimensão material. Essa foi a pergunta número 353. E continuando na pergunta 354, Kardec vai dizer: e como explicar a vida intrauterina? Então, como é que se explica essa vida que está lá se desenvolvendo, desse feto que está se formando, que está crescendo, e esse espírito que está com a ligação com este feto? Como é que se explica isso aí? Resposta do espírito: é como a da planta, como a vida, os espíritos querem dizer, é como a vida da planta que vegeta. O feto vive a vida biológica. Então, esse feto vai se desenvolver, esse corpo, biologicamente, a formação. O homem possui em si mesmo a vida animal e a vida vegetal, que se completa no nascimento com a vida espiritual. Então, esse corpo biológico, ele está ligado a um espírito que vai utilizar esse corpo que vai se formar, mas esse corpo é como uma planta, e esse corpo biológico, ele vai sendo formado, ele sofre as impressões do espírito que está ligado a ele. O espírito também passa a sofrer, nós já vimos isso em que pergunta aqui, na pergunta 351, quando ele diz aqui que, deixa eu ver aqui, voltar para vocês,
quando ele diz que o espírito, à medida que o momento do nascimento se aproxima, né, ele vai sofrendo as impressões desse corpo, vai perdendo a lucidez. Por quê? Porque ele ainda está ligado a este corpo e sofre uma perturbação, o espírito desse corpo que está sendo formado. Então, está lá na pergunta 351. Então, esse corpo, biologicamente, está sendo formado, tá? O espírito está ligado a ele, sofre as impressões, perturbações dessa formação desse corpo, assim como ele também impressiona, como ele influencia a formação desse corpo, porque existe a vida do corpo biológico que está se formando e que, no nascimento, o espírito realmente se fundir a esse corpo, se ligar, haverá a união da vida animal, vegetal, com a vida espiritual. E a partir daí, o espírito passa a se apropriar desse corpo como um instrumento. Mas essa ligação completa, para que o espírito domine esse corpo físico e passe a usá-lo como um instrumento ou como uma representação na dimensão material, isso só se completa com o nascimento. A partir daí, o espírito diz assim: agora sim, eu uso esse corpo para me representar, para representar as minhas vontades, os meus desejos, para que eu possa atuar aqui na dimensão material com este corpo. E isso só se dá de forma completa quando há o nascimento. E aí sim, cheguei, estou aqui e utilizo esse corpo físico agora como uma representação do espírito imortal que eu sou, como uma roupa que nessa dimensão material permite que eu possa me expressar, que eu possa atuar nessa dimensão material. Então, essa foi a pergunta número 354. Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Fizemos a pergunta 352, 353 e a pergunta 354. Vamos refletir durante essa semana sobre ela e na próxima quarta, encontro marcado aqui comigo para darmos prosseguimento com a pergunta número 355, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, esperando vocês. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Agradecer a todos que mandaram mensagens para que eu me recuperasse, para que eu ficasse boa. Vocês são maravilhosos, eu amo vocês. Gratidão do fundo do meu coração. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.